Eu nunca tinha reparado direito naquelas escadas. Não até o dia em que precisei subi-las. Era uma tarde de sábado daquele calor úmido que gruda a camisa nas costas antes mesmo de você sair de casa. Eu tinha chegado cedo na congregação como sempre porque gostava de ajudar a arrumar as cadeiras e varrer o salão antes do culto. Não que alguém me pedisse, eu só achava que era o mínimo, depois de tudo que os irmãos já tinham feito por mim. Minha mãe sempre dizia que eu era teimoso demais para o meu próprio bem, e talvez ela tivesse razão. Mas naquela época, com 18 anos recém-feitos e as pernas que não obedeciam mais desde os 13, eu ainda não tinha aprendido a medir bem as coisas. O salão principal ficava no térreo, então não tinha problema. Mas o banheiro dos homens, lá no fundo do corredor, depois de uma porta pesada que rangia, e então, 12 degraus de concreto estreitos, sem corrimão do lado direito. 12, eu contei uma vez só por contar, como quem conta os azulejos do teto quando não consegue dormir. 12 degraus que para mim, eram uma parede. Naquele sábado, porém, o banheiro de baixo estava interditado. Um cano tinha estourado e alagado tudo. O irmão José, que cuidava da manutenção, me avisou com aquele jeito dele meio sem graça, como se estivesse pedindo desculpas por algo que não era culpa dele. Desculpa, Rafinha. Mas você dá um jeito, né? O de cima tá livre. Eu olhei para as escadas. Depois para minha cadeira. Depois de novo para as escadas. Claro, respondi, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Só que não era. Asterisco, eu não era daqueles que ficavam se lamentando. Pelo menos não em voz alta. Depois do acidente, um mergulho errado no rio, uma pedra que não vi, a coluna quebrada em 3 lugares, passei 1 ano no hospital, outros 6 meses em reabilitação, e mais um tempo indeterminado aprendendo a viver dentro de um corpo que não respondia como antes. Minha mãe chorava quando achava que eu não via. Meu pai, que sempre foi homem de poucas palavras, passou a falar ainda menos. Os médicos disseram que eu nunca mais andaria. Os pastores da congregação disseram que Deus tinha um propósito. Eu, na época, só queria que parassem de me olhar com pena. Com o tempo, aprendi a me virar. A cadeira era boa, leve, com rodas largas que não atolavam na terra batida do quintal de casa. Na escola, os colegas até que me ajudavam quando precisava, embora eu preferisse fazer tudo sozinho. Na congregação, então, era diferente. Lá, ninguém me tratava como coitado. O irmão Paulo, que era motorista de ônibus, me carregava no colo quando tinha que subir algum degrau solto. A irmã Marli, que fazia salgadinhos para vender, sempre guardava um pastel de carne para mim. Pequenas coisas. Things que faziam a vida menos pesada. Mas aquelas escadas, eram 12, e eu não era mais um garoto magricela que podia ser carregado como um saco de farinha. Asterisco, fiquei parado na frente dos degraus, segurando as rodas da cadeira com as 2 mãos. O corredor estava vazio. O barulho do culto de jovens vinha lá de dentro do salão, uns hinos, risadas, o irmão Jonas contando alguma história que fazia todo mundo dar gargalhada. Eu podia ir embora e esperar em casa, ou pedir para alguém me ajudar, mas era sábado à tarde, e eu já tinha saído de casa dizendo que ia ficar até o fim. Respirei fundo. Soltei os freios da cadeira. Com as mãos, empurrei as rodas para trás até encostar o assento no primeiro degrau. Depois, com o esforço que fez meus braços tremerem, levantei a frente da cadeira, puxando o peso do corpo para cima. A roda dianteira bateu no concreto. Eu segurei a respiração, contei até 3 e empurrei de novo. A cadeira subiu meio torta, desequilibrada. Meu coração batia tão forte que cheguei a sentir o pulso na garganta. 2 degraus. 3. No quarto, escorreguei. A cadeira tombou para trás, e por um segundo achei que ia rolar escada abaixo. Mas segurei firme nas rodas, me joguei para frente e por milagre, ou teimosia, não sei, consegui me endireitar. Suor escorria pela minha testa pingando nos meus óculos. Tirei eles, sequei no ombro da camisa e continuei. 5, 6, 7. Meus braços queimavam. As costas doíam como se alguém estivesse enfiando facas entre as vértebras. Mas eu não ia parar. Não agora. 8, 9. No 10º degrau minha força acabou. A cadeira não subia mais. Fiquei ali suspenso, os braços tremendo, a respiração tão ofegante que mal conseguia encher os pulmões. Os dedos escorregavam nas rodas, úmidos de suor e dor. Fechei os olhos, apertei os dentes e empurrei com tudo que ainda tinha. Nada. A cadeira recuou meio centímetro, como se o peso de tudo, o metal, as rodas, eu mesmo, tivesse finalmente vencido. Um gemido escapou da minha garganta, rouco e frustrado. Não era justo. Não depois de tudo. Merda, sussurrei, a voz quebrada. Olhei para cima. Ainda faltavam uns 5 degraus até o patamar.
5. Só 5. Mas podiam ser 50. Meus braços não respondiam mais, as pernas nunca responderam. A dor nas costas irradiava para os ombros, como se alguém estivesse torcendo meus músculos com as mãos. Respirei fundo, tentando me acalmar. Não adianta perder a cabeça agora. Pensar. Podia chamar alguém. Gritar. Mas quem viria? A casa estava vazia exceto por mim e pelo silêncio pesado que preenchia cada canto. A não ser que... Ei! Tentei, a voz fraca. Tem alguém aí? Nenhuma resposta. Só o zumbido do ventilador no corredor, girando preguiçosamente. Cerrei os punhos. Não ia desistir agora. Não depois de ter chegado até aqui. Com cuidado, soltei um dos freios da cadeira e deixei ela deslizar devagar, degrau por degrau, até o chão. A queda foi controlada, mas mesmo assim o impacto me sacudiu. A dor latejou nas costas, mas ignorei. Agora era só questão de ângulo. Girei a cadeira de lado, encostando as rodas traseiras no primeiro degrau. Se eu conseguisse impulsionar com as mãos no corrimão e ao mesmo tempo empurrar com os pés... Não tinha pés. Mas tinha os cotovelos. Os ombros. Qualquer coisa. Apoiei as mãos no corrimão de madeira, sentindo as farpas arranhando minhas palmas. Respirei fundo, contei até 13 e me joguei para frente, usando todo o peso do tronco para levantar a cadeira. Funcionou. 1 degrau. 2. 3. Dessa vez não parei. Não pensei na dor, não pensei no cansaço. Só no movimento, empurrar, puxar, levantar. Os músculos gritavam, mas eu também. E eu estava ganhando. 4. 5. Quando finalmente cheguei ao patamar, fiquei ali curvado sobre as rodas ofegante. O suor pingava no chão, formando pequenas poças escuras no assoalho de madeira. Levantei a cabeça devagar e olhei para a porta à minha frente. Era só mais uma porta. Madeira escura, maçaneta de latão desgastado. Nada de especial. Mas atrás dela estava o que eu tinha vindo buscar. Estendi a mão, tremula. A maçaneta estava fria. Girei. A porta rangeu ao abrir, como se não quisesse me deixar entrar. O cheiro me atingiu primeiro. Poeira, papel velho, algo metálico no ar. Como se o tempo tivesse parado ali dentro. E então eu vi. Não era bem um quarto. Era um depósito. Caixas empilhadas até o teto, cobertas por lençóis brancos empoeirados. Uma escrivaninha no canto com uma cadeira de madeira virada de lado, como se alguém tivesse saído às pressas. E no centro de tudo, uma mesa longa coberta por um pano escuro. Sob o pano o formato era inconfundível. Me aproximei devagar, os pneus da cadeira rangendo no chão de tábuas soltas. Não tinha certeza se queria ver. Não tinha certeza se aguentaria. Mas não tinha volta. Com um movimento brusco puxei o pano. O baú estava lá. Exatamente como eu lembrava. Madeira escura, ferragens oxidadas, a tampa levemente arqueada pelo tempo. E gravado na frente as iniciais que eu conhecia tão bem. Meu avô. Engoli em seco. As mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir o fecho. Mas quando fiz, a tampa caiu para trás com um baque surdo. Dentro, tudo estava como ele tinha deixado. Os papéis amarelados, amarrados com um cordão desfiado. As fotografias nas bordas brancas, rostos que eu mal reconhecia. E no topo de tudo, um envelope grosso com meu nome escrito à mão. Asterisco para Lucas, quando estiver pronto. Asterisco. Não estava pronto. Nunca estive. Mas abri mesmo assim. A letra dele era firme, apesar da idade. As palavras pareciam ter sido escritas ontem, não décadas atrás. O papel cheirava a poeira e algo mais, um perfume antigo, talvez o mesmo que ele usava quando eu era criança e me sentava no colo dele ouvindo histórias que nunca entendia direito. Asterisco Lucas, asterisco li a primeira linha, asterisco se você está lendo isto, é porque finalmente teve coragem de abrir este baú. Ou então desespero suficiente. Não julgo. Sei como é. Asterisco. Meus dedos apertaram as bordas do papel. Ele sempre soube. Sempre. Asterisco, há coisas que não te contei. Não porque não quisesse, mas porque algumas verdades são como sementes. Plantadas cedo demais, não brotam. Ou pior, brotam tortas. Você precisava estar de pé sozinho antes de carregar o que vou te dizer. Asterisco. Respirei fundo. O ar parecia mais pesado dentro daquele quarto fechado. Lá fora, o vento batia nas vidraças como se quisesse entrar. Asterisco, a casa não é só sua por herança. É sua porque você é o último. Não por acaso, não por sorte. Por escolha. Minha escolha e daqueles que vieram antes de mim. Há uma razão para esta família nunca ter saído daqui, apesar das guerras, das secas, das ofertas de terra melhor em outros lugares. Não é teimosia. É obrigação. Asterisco. O papel estalou quando virei a página.
Minha respiração estava acelerada, como se eu tivesse subido uma ladeira íngreme. Asterisco debaixo do assoalho do porão, atrás da prateleira de compotas da sua avó, há uma chave. Não é para nenhuma porta desta casa. É para algo muito mais antigo. E quando você a encontrar, vai entender por que seu pai sumiu sem se despedir. Porque sua mãe chorava às escondidas. Porque eu todas as noites trancava a porta da sala e ficava ali até o amanhecer, com um revólver que você nunca viu. Asterisco. Minha boca secou. O revólver. Eu lembrava. Uma vez, aos 10 anos, acordei para buscar água e o vi sentado na poltrona, a arma no colo, olhando para a parede como se esperasse algo sair dela. Quando percebeu que eu observava, escondeu o objeto debaixo do cobertor e me mandou voltar para a cama com uma voz que não era dele. Asterisco não é uma maldição, Lucas. É um acordo. E agora é seu. Asterisco. O envelope tinha mais. Muito mais. Mas minhas mãos não obedeciam. O papel escorregou dos meus dedos e caiu no chão. Fiquei olhando para ele, como se fosse uma cobra prestes a morder. Lá embaixo no porão, algo rangeu. Não era o vento. Não era a casa se acomodando. Era um som seco deliberado. Como um passo. E então outro. Me levantei tão rápido que a cadeira caiu para trás. O coração batia tão forte que doía. Não havia ninguém nesta casa além de mim. Eu tinha checado todas as portas, todas as janelas. Tinham sido anos desde que alguém morrera aqui, mas o som não parou. Vinha do corredor, devagar, arrastado, como se quem estivesse andando não quisesse ser ouvido, ou como se não pudesse evitar o barulho. Engoli o medo, ou tentei. A parede ao lado da porta tinha um gancho onde meu avô pendurava a espingarda. Não estava mais lá, mas no armário do quarto, dentro de uma caixa de sapatos, eu sabia que ainda havia uma faca de caça, a lâmina afiada o suficiente para cortar osso. Corri. Os passos pararam quando eu me movi, como se estivessem esperando. Esperando por asterisco minha asterisco. A faca estava onde eu lembrava. Fria, pesada, confortável na minha mão, de um jeito doente. Voltei para o corredor em silêncio, costas coladas na parede, respiração contida. Nada, só a escuridão e o cheiro de madeira velha. Até que ouvi novamente. Desta vez mais perto, vindo da escada do porão. Alguém, ou asterisco algo asterisco, estava subindo. Apertei a faca com mais força, os nós dos dedos brancos. O som era lento, arrastado, como se cada degrau fosse um esforço. Não era um passo humano. Pelo menos, não de alguém são. O porão sempre teve um cheiro de terra úmida e ferrugem, mas agora havia outra coisa no ar. Algo azedo como carne estragando sob o sol. Minha boca encheu de saliva amarga. Não queria descer, mas também não podia ficar parado ali, esperando. Baixei a cabeça devagar, só o suficiente para ver a escada. A luz da lua entrava pela janelinha suja do alto, cortando a escuridão em faixas prateadas. E nelas, vi asterisco coisa asterisco se movendo. Não era uma pessoa. Não inteira, pelo menos. A perna direita, se é que podia chamar aquilo de perna, estava torcida para trás, o joelho dobrado no ângulo errado. A outra arrastava no chão, deixava um rastro escuro nos degraus. Os dedos da mão que se agarrava ao corrimão eram longos demais, unhas pretas como cascos. E a cabeça? Deus, a cabeça. Não tinha rosto. Ou melhor, tinha, mas era como se alguém tivesse amassado a carne com as mãos, esmagando os ossos até virar uma pasta brilhante de sangue seco e algo que pulsava por baixo. Mesmo assim, asterisco sabia asterisco que estava olhando para mim. Recuei, tropecei no meu próprio pé. A faca tremeu na minha mão. Não gritei. Não tinha ar nos pulmões. A coisa parou de subir. Inclinou a cabeça, se é que aquilo podia ser chamado de cabeça, e fez um som. Não era uma palavra. Era úmido e engasgado, como se algo estivesse se afogando dentro dela. Depois veio a voz. Não da asterisco coisa asterisco. Não daquele corpo destruído. Veio de asterisco traz asterisco de mim. Asterisco você não deveria ter voltado. Asterisco. Girei tão rápido que quase caí. No final do corredor, onde a luz da cozinha vaza fraca, estava asterisco ele asterisco. Meu avô, ou o que sobrou dele. A camisa de flanela que sempre usava estava rasgada, manchada de algo escuro. Os olhos asterisco meus Deus, os olhos asterisco. Eram 2 buracos negros, sem brilho, como se alguém tivesse sugado tudo o que havia dentro. A boca se mexeu, mas o som não saiu dali. Saiu do asterisco peito asterisco dele, um rosnado gutural que não pertencia a nenhum homem. Asterisco a casa não é sua mais. Asterisco a voz era distorcida, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, sobrepostas. Asterisco você trouxe eles de volta. Todos eles. Asterisco. Não entendi.
Não queria entender. Avô. Ele sorriu. Ou tentou. Os lábios se rasgaram, e algo preto e viscoso escorreu pelo queixo. Asterisco, você lembra do poço, não lembra? Asterisco. O poço. A memória veio como um soco no estômago. Eu tinha 6 anos. Brincava no quintal, perto da cerca podre, quando vi meu avô e outros 2 homens, o velho Seixas e o Zé da padaria, arrastando sacos pesados em direção ao poço seco atrás da casa. Eles não me viram. Eu fiquei parado, observando. Os sacos se mexiam. Asterisco, gemiam asterisco. Asterisco, eles não estavam mortos. Asterisco, a voz do meu avô, ou do que quer que estivesse asterisco dentro asterisco dele, era um sussurro agora, quase carinhoso. Asterisco, nunca estiveram. Só esperando. Asterisco. Um dos sacos rasgou. Uma mão pequena, pálida se projetou para fora. Uma criança. Eu gritei. Meu avô tinha me pegado no colo, me levado para dentro, me dado um copo de leite com canela. Asterisco, sonho ruim, menino. Não tem nada no poço. Asterisco. Mas tinha. E agora tudo que eles tinham jogado lá estava saindo. A coisa no porão gemeu novamente. Outro som respondeu vindo da cozinha. Algo batendo nos armários. Algo asterisco arranhando asterisco a porta dos fundos. Meu avô, ou o que restava, deu um passo à frente. Os ossos dos pés estalaram, como se não aguentassem mais o peso. Asterisco, você poderia ter ficado longe. Asterisco, a voz era um lamento agora. Asterisco, mas voltou. E agora? Agora eles têm fome. Asterisco. A faca pesava 1 tonelada. Minhas costas bateram na parede. Não tinha para onde correr. E então, as luzes se apagaram. A escuridão era espessa, como se alguém tivesse jogado um pano úmido sobre os meus olhos. Respirei fundo, tentando não fazer barulho, mas o ar saía trêmulo, quente. A faca escorregou um pouco na minha mão suada. Algo se moveu à minha esquerda. Não um passo, não um arrastar. Era mais como se o ar tivesse sido empurrado de lado. O cheiro veio em seguida. Terra molhada, coisa podre, aquele mesmo fedor que subia do poço quando eu era criança e espiava lá de cima, desafiando o avô. Asterisco, não olha, menino. Asterisco, a voz dele, ou o que sobrou dela, veio bem perto do meu ouvido. Não senti o bafo, só as palavras, como se tivessem sido costuradas direto no meu crânio. Asterisco, se olhar, eles te levam. Asterisco. Fechei os olhos com força. Não adiantou, porque eu asterisco senti asterisco eles. Um na cozinha, outro no porão, mais um, ou eram 2? Subindo as escadas com um arrastar lento, deliberado. Como se estivessem saboreando o medo que me encharcava por dentro. A porta dos fundos rangeu, aberta agora, e o vento gelado entrou como uma lâmina. Asterisco, corre. Asterisco, dessa vez, não era o avô. Era a voz da minha mãe, mas distorcida, como se tivesse sido puxada debaixo d'água. Asterisco, corre, filho. Asterisco. Abri os olhos. O vulto na minha frente não era mais o meu avô. Era só uma casca, um amontoado de ossos e pele esticada, os olhos fundos como 2 buracos negros. Ele, asterisco, aquilo asterisco, estendeu os braços, e as juntas estalaram como galhos secos. Asterisco, tarde demais. Asterisco, a boca se abriu, mas o som não saiu dali. Saiu do porão, da cozinha, de todos os cantos ao mesmo tempo. As luzes voltaram. E eu vi,